agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. Você sabia que praticamente tudo que é produzido no território nacional é levado ao seu destino por meio do transporte rodoviário de cargas? Pois é, o setor é responsável por 6,5% da riqueza nacional e tem demandas para continuar a crescer e gerar emprego e renda. E é sobre esse e outros assuntos relativos ao setor que eu converso agora com Ari Rabaioli, que é o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Santa Catarina, a FETRANSESC, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Bom dia. Presidente, obrigado. Como é que está o setor nesse ano de 2016? Afinal de contas, nós vimos de um período de crise, né, de recessão na economia, e isso impacta diretamente num setor que depende da força econômica para crescer cada vez mais, não é? Sem dúvida. Aquilo que eu sempre falo, o setor de transportes de cargas, ele é o termômetro da economia. Então, não podia ser diferente com a crise desaquecida. O nosso setor também sofre muito nesse momento. Bom, a gente tem a informação de que tem empresas em recuperação judicial, tem empresas, inclusive, decretando falência, até muitos caminhoneiros, né, que são os transportadores mesmo das cargas, deixando o negócio, saindo para outras atividades, porque tamanha é a situação que está. É por aí mesmo? Sem dúvida. Na verdade, com o incentivo da presidente Dilma em 2011, 2012, o setor acabou comprando muitos caminhões. Na época, inclusive, pessoas que não tinham nada a ver com a atividade acabaram comprando caminhões em excesso. Isso fez com que o frete caísse de preço e, como consequência, com a queda do frete, as empresas e os autônomos entraram numa certa dificuldade financeira. Muitos deles estão devolvendo caminhões para as financeiras, fazendo acordos com bancos, então a situação realmente é bastante precária. Bom, nesse aspecto, presidente, o que precisa ser feito especificamente com relação a essa questão, né? Ofertou-se muito crédito, mas depois não se teve essa contrapartida, o combustível continua caro também, os insumos para a atividade continuam muito caros também, não é? É verdade que cada empresa agora tem que readequar a situação à nova realidade, né? Cada empresa tem o dever de fazer uma estruturação, uma nova estruturação, reduzindo despesas e recriando, reinventando algo diferente. Há algumas parcerias entre empresas que se conhecem, que têm confiança entre si, muitas vezes elas levam para um determinado lugar mercadoria de duas empresas. Inclusive, a minha empresa tem essa situação. Eu acabo indo para uma região e acabo levando mercadoria da minha e da outra empresa. Então, acaba ajudando nesse sentido. Bom, e de que maneira é possível, de uma maneira geral, reverter esse quadro das empresas? É preciso realmente uma atuação específica bastante firme do poder público como reanimador desse processo? Na verdade, o poder público tem um grande papel nisso, porque nós temos a situação das rodovias do Estado, que elas estão em precárias condições. Isso tem trazido também, agregado a esse problema do frete, que caiu bastante, um problema sério com manutenção de caminhões, acidentes. Então, eu vejo que a única saída para o Estado seria definir quais seriam as vias que ele consegue fazer a manutenção e as demais partir para uma privatização. Então, acho que nesse sentido, a mudança de muitas leis que estão atrapalhando o setor também seria a saída, né? Hoje nós temos a lei da cota de aprendizes e de deficientes, que é 5% sobre o total da folha, em que os nossos empresários acabam tendo que considerar toda a folha de pagamento, inclusive os motoristas. E os motoristas, deficiente físico, dependendo do grau de deficiência, não conseguem ir para a direção. E aprendizes também não conseguem dirigir um caminhão porque eles têm, inclusive, que fazer um curso durante o período que estão com aprendizes. Então, é um problema sério que nós estamos tendo no transporte que precisa ser resolvido. A nova legislação dos caminhoneiros, dos motoristas, trouxe mais tranquilidade para o setor? Ou como é que os senhores veem, depois de todo esse período de implantação, essa nova lei dos caminhoneiros? Ela, na verdade, sempre digo, ela não deveria ter sido aceita pelo setor, porque a lei foi construída junto com os empresários, junto com os sindicatos, com o Ministério Público, e ela previa pontos de parada para o motorista. E a presidente Dilma, na época, vetou os pontos de parada. E hoje nós temos que cumprir uma lei sem ter onde o nosso motorista parar. Então, realmente, é um problema que ficou grave para o nosso setor, porque o Ministério Público e o Ministério do Trabalho estão fiscalizando e não há como o motorista ficar cumprindo 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra num posto de gasolina. Então, você há de convir que 5, 6, 7 horas de descanso é um bom descanso e aí para 11 fica muito difícil realmente.
Bom, e nesse aspecto, como é que se insere as chamadas terceirizações? A federação ela é favorável a uma terceirização com um pouco mais de segurança jurídica, proporcionada por essa legislação que ainda está em tramitação no Congresso? Na verdade, sim, nós temos esse problema que qualquer atividade econômica não pode terceirizar a atividade fim. E nós, como temos 52% da frota brasileira de autônomos, acabamos terceirizando essa mão de obra e ela é proibida. Mas mesmo sendo proibida, o governo, através da agência reguladora, ela regulamentou o pagamento eletrônico de fretes. Então a questão é como regulamentar um pagamento eletrônico, regulamentar um pagamento se a lei não existe, é proibida de se fazer. Então temos sérios problemas com ações trabalhistas, reivindicando vínculos empregatícios desses autônomos. Tivemos uma empresa condenada a pagar 1,5 milhões de reais para um único autônomo. Uma indenização bastante alta. Sem dúvida. Presidente, para a gente fechar muito rapidamente, em meio a todo esse cenário, dá para manter o otimismo com relação ao final do ano ou até 2017? Temos que manter, na verdade, a gente está buscando resgatar essa autoestima do transportador na busca de novas conquistas e buscando mudar essas leis que estão atrapalhando o nosso setor. E acho que com o trabalho, com a participação de todos que nós pretendemos fazer, uma gestão muito participativa com a diretoria, acho que dá para conseguir ter êxito nesse nosso trabalho. Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Presidente Ari Rabaioli, da FETransesc, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando sobre transporte de cargas, setor que é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil e que precisa de estímulo, precisa de medidas por parte do poder público para voltar, claro, a crescer e a gerar cada vez mais emprego e renda. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.